gente, tudo certo com vocês? Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? E na parte para a gente dar continuidade aqui, nós vamos iniciar vendo um pouco sobre os quadriláteros, né? Que ficou pendente na aula passada, né? Eu falei que vocês já tinham visto tanta coisa, que já estariam atolados de coisas para estudarem, né? Então hoje nós finalmente vamos dar início ao conteúdo da parte de quadriláteros, tá certo? E obviamente, antes da gente começar isso daqui, essa nossa parte da nossa aula de quadrilátero, nós devemos antes relembrar o que nós estudamos já, né, anteriormente. Para estudar quadriláteros, nós temos que estudar antes triângulos, né? Então nós já vimos essa parte dos triângulos, estudamos triângulos equiláteros, triângulos isósceles, vimos a interseção de três alturas, três medianas, né, e determinamos cada uma delas. Então, no quadrilátero, primeiramente, quadri vem de quatro, né? Essa definição. E látero, a gente sabe que é em relação aos lados. Então, esse conceito aqui é muito simples para a gente. Então, se eu fosse definir os lados desse meu quadrilátero, eu teria que definir como lado AB. Então, colocaria aqui AB, segmento de reta, né? AB. O meu lado BC. O meu lado CD e por último o meu lado AD, né? Meu quadrilátero tem 4 lados. Pronto. Obviamente qualquer quadrilátero vai ter esses 4 lados, né? Por definição. Os vértices do meu quadrilátero, desse meu quadrilátero aqui, a gente pode dizer que são os vértices A, B, C e por último, D, certo? São os meus vértices que eu vou estar trabalhando aqui. E daí que a gente também tem outro tipo de situação, que no caso são os ângulos internos, na verdade. Os ângulos internos do meu quadrilátero são os ângulos aqui da parte de dentro, né? Ó. Então tem um ângulo aqui, outro bem aqui, outro bem aqui e outro aqui, consequentemente, né? Então, eu tenho aqui os meus ângulos internos, são os meus ângulos A, B, C e D. Só que para a gente diferenciar ângulo interno de vértice, eu sempre coloco aqui um circunflexo, né? Em cima das minhas letras. Para indicar que isso aqui é o meu ângulo interno, né? Para eu não confundir com o vértice. Então, pronto. Uma observação extremamente importante. Em relação ao que nós vamos também visualizar sobre alguns segmentos de reta que nós podemos traçar dessa seguinte forma. O segmento de reta daqui até aqui e um segmento de reta daqui até aqui. Eu vou até pegar aqui uma régua só para não sair feio, né? Sair bem feitinho, que a gente tá tão bem aqui, menino. Pronto. Esses segmentos de reta aqui nós chamamos de diagonais, na verdade. E essas diagonais, ó, botei aqui uma observação, é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Bem, vértice consecutivo é basicamente, ó, o A. Meu vértice consecutivo dele é o D. Ou o B, né? Também posso relacionar assim. Então, só quando eu estou me referindo ao A, o único vértice que não é consecutivo a ele é o C. Então, só posso ligar ao C. Assim como o B, eu só posso ligar ao D, porque eu tenho os vértices consecutivos A e C aqui, tá certo? Então, é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Essa aqui é a definição de diagonal. Beleza? Diagonal, na verdade, já é um conceito visto, né? Que nós já vimos, mas é sempre bom relembrar. E daí que a gente pode classificar os nossos quadriláteros em alguns tipos, definindo as suas características, tá bom? Vamos ver aqui a definição. Podemos classificar os quadriláteros em 3 grandes conjuntos: paralelogramos, trapézios e outros tipos de quadriláteros, que a gente vai ver depois, tá certo? Esses outros tipos são generalizados, tá bem? Então, é sempre importante a gente ter primeiramente os paralelogramos e os trapézios. Vamos ver inicialmente aqui o que é que diferencia um paralelogramo, qual a definição do paralelogramo. Pela definição, o paralelogramo, gente, ele é um quadrilátero que tem lados opostos que são paralelos.
Um exemplo disso, o quadrado. A gente também pode ter nessa situação um retângulo, na verdade, o losango e o paralelogramo. Se eu desenhar aqui um quadrado, não vou usar a régua aqui não, dá pra gente fingir que é um quadrado perfeito. Tá ficando até bom. Tá até estranhando. Pronto. Isso aqui é um quadrado, né? Quadrado, ó. Esse lado aqui é oposto a esse. Então, eles são, ó, paralelos, ó. Eles não se tocam em nenhum ponto, né? Então, dá pra perceber que eles são paralelos. Da mesma forma com o retângulo. O retângulo, ó. O quadrado, assim como os de cima também não são, viu? As bases, né? Posso escrever assim. O retângulo acontece a mesma coisa, ó. Esse lado menor, ele é oposto a esse, consequentemente é paralelo. Esse lado maior é oposto a esse e, consequentemente, paralelo. A gente também pode escrever assim o paralelogramo, que é a própria definição, né, da palavra paralelogramo, do próprio quadrilátero paralelogramo. Então, ó, esse lado aqui, ele é paralelo e oposto a esse. Assim como esse lado é paralelo e oposto a esse. Beleza? E daí que a gente também tem, como a gente viu, né, anteriormente, a definição dos trapézios. Os trapézios, eles são um pouco diferentes do paralelogramos. Eles possuem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. E a gente sabe que existem vários tipos de trapézio, né? Eu coloquei aqui os principais, que no caso são o isósceles, o retângulo e o escaleno. O isósceles, gente, se eu fosse representá-lo aqui, né, através de um desenho, vou até colocar aqui. Pronto. O isósceles, ele é interessante porque ele possui dois lados que são iguais, né? E dois lados são diferentes. No caso, as suas bases é que são diferentes. Então, se você perceber, por definição aqui, o isósceles, ele possui esses dois lados que são não paralelos, né? Porque eles se encontram no infinito. E esses dois aqui que são paralelos, entretanto, são diferentes. O retângulo, lembrando, o trapézio e o retângulo, tá certo? O trapézio e o retângulo, ele é assim, ó. Pronto, tá feito. Percebam aqui, ó, que as bases são paralelas, na verdade. Tem um ângulo aqui de 90 graus, porque ele é um trapézio retângulo, né? Bases paralelas, tanto a base maior quanto a base menor. E os outros lados aqui, eles não são paralelos, tá bom? E também temos o escaleno, né? Escaleno, trapézio escaleno. Isso aqui dá para desenhar na mão mesmo, porque ele aqui basta ter todos os lados que são diferentes, né? Os trapézios escaleno a gente tem por definição assim, beleza? E daí que para a gente continuar estudando os quadriláteros, eu tenho que ver também algumas observações importantes. Nos triângulos, nós estudamos a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que tinha que dar 180. Nos quadriláteros, é um pouco diferente. Perceba que para esse meu quadrilátero ABCD, eu tenho ângulos aqui que formam 90 graus, né? Os meus cantos aqui vão formar 90 graus. Uma táticazinha que eu sempre gosto de relembrar e que eu sempre discuto com meus alunos é que se eu passar uma diagonal aqui, ó, eu acabo de formar duas figuras geométricas. Uma que está de cinza e a outra que está aqui em branco, na verdade. Então, a de cinza é um triângulo. Triângulo retângulo, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui. E a outra que está em branco também é um retângulo. Ou um triângulo, desculpa. A gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180 graus. 180 mais 180, 360. Então, significa dizer que o meu ângulo A mais o meu ângulo B mais o meu ângulo C mais o meu ângulo D tem que ser igual a 360 graus. Beleza? Então, esse é o nosso valor. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que ter valor de 360 graus, tá bom?
Então, vamos para a página 123, 25ª questão, item B, né? Vamos ler inicialmente aqui a 25ª questão. Para cada quadrilátero a seguir, escreva uma equação para encontrar o valor de x e descubra quanto mede cada um dos ângulos desse quadrilátero, que é muito simples, né? Vamos primeiramente descobrir o valor de x. Eu sei que aqui é um quadrilátero, e a soma dos ângulos internos desse quadrilátero tem que dar 360. Então, ó, vai ficar x mais 2x mais x mais 10 mais x mais 40. Como é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus, tá bom? X mais 2x dá 3x, mais x 4x, mais x 5x. Então, 5x, 10 mais 40 vai dar 50, né? 50 graus é igual a 360, tá bom? Então, bem simples até aqui, né? Eu vou passar esse 50 que está positivo para o outro lado negativo. Então, 5x é igual a 360 menos 50. 5x é igual a 360 menos 50 dá 310. X, esse 5 que está multiplicando o meu x, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 310 dividido por 5, né? Então, a gente sabe que 310 dividido por 5 dá para dividir, né? Posso muito bem dividir aqui. E vai dar 62, né? Então, o meu x aqui possui medida de 62 graus. Essa é a medida de x. Mas a questão que é a medida de cada um dos meus ângulos. E, F, G, H. Vamos para o E. O E é igual a x, né? Então, o E, vou colocar aqui uma setinha, é igual a 62 graus. Morreu Maria Preá. Tá feito primeiro. Vamos para o F. O F é 2x. F é igual a 2x. Portanto, o meu F é igual a 2 vezes 62 graus. Que vai dar igual a 124. Concorda? O G. O G é igual a x mais 10. Eu sei quanto é x, né? 62. Então, 62 graus mais 10 graus. Então, o meu G é igual a 72 graus. Para encerrarmos, o H é igual a x mais 40. Quanto é x? É igual a 62. Opa, eu acho que eu não coloquei aqui na câmera direito, né? Ó, o E é igual a x. Então, x é igual a 62 graus, né? A gente viu aqui quando a gente fez o cálculo aqui, ó. Tá bom? Aí o F. O F é 2x. 2 vezes 62 graus é igual a 124. O G é igual a x mais 10. X é 62. Então, 62 mais 10, 72. O H é x mais 40. Portanto, vai ficar 62 mais 40. Então, o meu H vai dar igual a 102 graus, né? Pronto, você descobriu as 3 medidas dos seus ângulos. Ah, mas se eu tô duvidando disso, como é que eu vou fazer? E aí? Basta você somar tudo. Se der 360, sua resposta é correta. Beleza? Bem, vamos agora para algumas propriedades dos nossos paralelogramos, tá certo? Essa parte é bem importante. Bem, os quadriláteros que têm dois pares de lados opostos paralelos, eles são denominados paralelogramos, tá certo? E a gente visualiza cada um desses paralelogramos no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui é um paralelogramo. Eu tenho tanto esses dois lados quanto esses dois paralelos. Então, ele é um paralelogramo. O retângulo, então, a gente pode dizer que é um paralelogramo, né? Assim como o quadrado. Esse lado aqui, esse nosso figura aqui, também é um paralelogramo.
esse e esse são paralelos, assim como esse e esse também são paralelos. E a primeira propriedade dos paralelogramos é muito importante. Bem, primeira propriedade: as diagonais de um paralelogramo se interceptam em seus pontos médios, tá certo? Então, eu poderia colocar aqui a diagonal, ó. Por exemplo, qual é o ponto médio entre esses meus dois lados? Isso daqui, ó. E aqui, olha a minha diagonal, outra diagonal. Percebam que aqui, ó, é o meu ponto médio. Beleza? Então, as diagonais desse paralelogramo se interceptam nos pontos médios. Beleza? Vamos para a nossa segunda propriedade. Na nossa segunda propriedade, nós temos que, em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, vou desenhar aqui, ó, esse meu ângulo aqui e esse meu ângulo aqui. Esse meu ângulo aqui e esse meu ângulo bem aqui. Quais são meus ângulos opostos? O e A. Então, o meu ângulo O é congruente ao meu ângulo A, porque ele fala que os ângulos opostos são congruentes. Então, esse meu ângulo possui medida equivalente a esse meu ângulo. E quais são os outros? O meu ângulo G é igual ao meu ângulo T. Tá certo? Então, vou pintar aqui. A gente pode dizer que eles são congruentes, possuem a mesma medida, né? E nas propriedades dos losangos? As diagonais de um losango são perpendiculares. Vamos lá. Vamos traçar as diagonais desse nosso losango ABCD. Beleza? Primeira diagonal. Segunda diagonal. Ó, como elas são perpendiculares, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e nas demais, né? Aqui e aqui. Beleza? Tá certo? E as diagonais de um losango, elas são bissetrizes dos ângulos. Como assim? Se aqui for 30 graus, galera, tudo isso daqui, ó, for 30 graus, então essa medida é 15 e aqui é 15. Tá certo? A gente pode visualizar aqui, né? Então, percebam que, além de diagonal, ela também pode ser uma bissetriz. Então, como é que eu posso escrever isso daqui? Né? Posso dizer, ó, esse meu lado é igual a esse, né? Já que é um losango, a gente tem todos os lados iguais. Consequentemente, as medidas das diagonais também são iguais, né? As medidas dos nossos ângulos também serão iguais. Vou botar dois tracinhos para cá, dois tracinhos para cá. Então, a gente pode trabalhar em cima disso, tá certo? Realizem as atividades que serão passadas para casa, tá certo? E o negócio é praticar. Praticar porque quadriláteros é um conteúdo bem simples de se assimilar, tá certo? Então, valeu, galera. É isso aí. E até a próxima aula. Anotem as dúvidas, viu? Valeu!